Olá, queridos! Bem-vindos ao nosso estudo bíblico da Igreja Batista Pioneira de Santa Helena e queremos, nesse momento, abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, versículos 21 até o versículo 47. Esse texto vai falar da crucificação de Jesus, momento que foi importantíssimo na vida de Jesus e principalmente nas nossas vidas, porque nós, a partir desse grande sacrifício, nós temos a oportunidade do perdão e a restauração do relacionamento que nós agora podemos ter com Deus por meio do que Jesus Cristo fez por nós. E esse é um grande privilégio que nós temos como cristãos, como igreja, e nós queremos aprender um pouquinho mais. No nosso último estudo, só para recapitular um pouquinho, nós estudamos o capítulo 15, os primeiros 20 versículos, falando sobre o momento em que Jesus esteve diante de Pilatos, todo o contexto ali do julgamento, o contexto também, lembramos um pouquinho do contexto diante do Sinédrio, a zombaria que Jesus sofreu, todo o chicoteamento, todo esse sofrimento, além da humilhação pública, os judeus pedindo que ele fosse morto, fosse crucificado. E então nós chegamos no capítulo 15, versículo 21, e nós queremos ler até o versículo 41 e vamos deixar os últimos versículos, do 42 ao 47, para o final, para nós encerrarmos este capítulo nesse momento também. Quero convidar você a acompanhar o texto, a leitura bíblica e esse momento tão importante que nós podemos dedicar no estudo da palavra do Senhor. O texto diz assim: Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali chegando ao campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, e ele não o bebeu. E o crucificaram. Dividiram as roupas dele e tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo, Ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram, ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. E disse, deixem-no. Vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião, que estava em frente de Jesus, ouviu seu brado e viu como ele morreu, disse, realmente este era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galileia, eles tinham seguido e servido a Jesus. Elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Muito bem, nesse texto que nós nos propusemos a estudar nesse momento, nós temos que entender que a caminhada de Jesus para a cruz, ela não foi nada fácil. Nós já estudamos ao longo deste evangelho toda a trajetória de Jesus, todos os milagres, todas as ações de Jesus, que é o que Marcos mais nos ensina, mas Jesus já estava com as suas forças esgotadas quando nós chegamos no versículo 21. Todo o chicoteamento, todo o julgamento
foi exaustivo demais. Não durou tantas horas como talvez para alguns momentos, assim como estudamos na semana passada, um julgamento deveria, do momento em que a decisão fosse tomada até a sentença ser dada, deveria ter um tempo de 24 horas para uma profunda reflexão, e não houve isso. Portanto, tudo que Jesus sofreu foi intenso e de extremo sofrimento. Desde a noite anterior ele estava preso, sendo castigado. No pretório de Pilatos ele acabara de ser açoitado. O seu corpo estava sangrando sob o peso da cruz. Ele estava marchando do contexto do pretório até o contexto do Gólgota. E tudo isso foi de extremo sofrimento. E é muito interessante que os açoites dos soldados, o Evangelho de João nos relata isso, foram inclusive durante esse caminho, levando uma pesada cruz. Soldados obrigaram Simão Cirineu, que aparece nessa história, Simão de Cirene, no verso 21, a carregar a cruz. Simão Pedro, que foi um dos discípulos de Jesus, ele orgulhosamente disse que iria com Jesus até a prisão e até a morte. Ele fala isso em Lucas capítulo 22, versículo 33. Mas este outro Simão, Simão Cirineu, da localidade de Cirene, ele foi quem veio ajudar o mestre. Não foi Simão Pedro. Esse homem vai a Jerusalém para participar da festa da Páscoa, e é muito interessante que ele se encontra com o Cordeiro de Deus. Ao invés de sacrificar um cordeiro, ele se encontra com o cordeiro vivo que desceu dos céus e estava ali para sofrer na cruz. A sua vida é transformada e os seus filhos, Alexandre e Rufo, são convertidos ao Evangelho e a sua esposa torna-se como uma mãe para o apóstolo Paulo. Isso de acordo com Romanos capítulo 16, versículo 13. Você pode fazer a conferência nesse texto. Romanos 16, 13. Vejam como é importante, até nesse momento de extremo sofrimento, sem nenhuma palavra, Jesus ainda dá testemunho de quem ele era. E Jesus é reconhecido como o Filho do Homem, como Filho de Deus, dando a oportunidade para este homem mais tarde vir a conhecer melhor esse Jesus, a entregar a sua vida para Jesus juntamente com a sua família. Mas é muito interessante que, além da caminhada para a cruz, o contexto da crucificação, nos versículos 22 e 23, que vão nos lembrar, quero ler novamente, dizendo assim: levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. É muito interessante que o contexto da crucificação, nós temos que entender que a morte de Cristo foi o mais terrível dos crimes. Judeus e gentios, religiosos e políticos se uniram nesse momento. Pedro, lá em Atos capítulo 3, denunciou as autoridades judaicas por matarem o autor da vida e o crucificar. E é interessante que o local da crucificação, Gólgota, que é conhecido como lugar da caveira, naquele tempo os criminosos eles eram condenados à morte de cruz, eles não tinham direito a um sepultamento digno. Muitos deles eram deixados apodrecendo na cruz. Talvez esse monte ele tenha recebido esse nome não apenas por causa da aparência de uma caveira na encosta desse monte, mas também por causa do horror de ter corpos apodrecendo naquele lugar. Um lugar terrível. Foi o lugar onde nosso mestre morreu. A dor física no contexto da crucificação foi também algo que nós precisamos citar. A morte de cruz era a forma de os romanos aplicarem a pena de morte. Os judeus consideravam maldito aquele que era pendurado numa cruz, de acordo com Gálatas capítulo 3, versículo 13. A pessoa morria de cãibras, de asfixia, com terríveis dores. A morte vinha de sufocamento, de esgotamento e também por hemorragia. Juntando tudo isso, nós conseguimos entender que foi algo, sim, terrível. Algo extremamente complicado que Jesus viveu. A dor moral e também espiritual no contexto da crucificação também precisam ser citadas.
porque Jesus foi zombado como profeta, como salvador e como rei. Olha o verso 29. Os que passavam lançavam insultos, balançando a cabeça, dizendo: ora, você que constrói o templo e reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Verso 31, da mesma forma os mestres, aliás, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E o verso 32, o Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos, isso ainda nas palavras dos mestres da lei. Os que foram crucificados com ele, aqueles 2 homens, também o insultavam. Além de todo o sofrimento físico, havia também todo esse contexto de sofrimento psicológico, por assim dizer. E Jesus foi crucificado entre 2 ladrões, como sendo um criminoso. Jesus foi despido das suas vestes, elas foram repartidas entre os soldados. E nós vemos também uma espécie de última cartada. O próprio Satanás conduz para que Jesus seja ali tentado nesse momento. Satanás sempre tentou desviar Jesus da cruz. Se Jesus salvasse a si mesmo, ele não poderia salvar a nós. Porque ele não desceu da cruz, nós podemos subir ao céu. Que grande certeza nós temos com Jesus. Porque se não fosse Jesus, nós estaríamos condenados à morte eterna. É interessante que o verso 33 vai nos dizer que houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. O céu escureceu-se, o sol foi coberto pelas nuvens densas, trevas, escuridão foi o que aconteceu nesse momento. É interessante que a penúltima praga que assolou o Egito, de acordo com o livro de Êxodo, antes da morte do Cordeiro Pascal, foram 3 dias de trevas, 3 dias de tremenda escuridão. Agora, antes de Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, antes dele ser morto na cruz, ele também viveu ali, juntamente com as pessoas, 3 horas de trevas sobre a terra. Há um autor cristão que diz que no nascimento do Filho de Deus houve luz à meia-noite. Na morte do Filho de Deus houve trevas ao meio-dia. Outro autor cristão, ele diz que a escuridão simbolizou o julgamento de Deus sobre o nosso pecado. Ele, como nosso substituto, sofreu a agonia mais intensa, a aflição mais indescritível e o desamparo e isolamento mais terrível. Nós temos sim que pensar que a morte de Jesus foi extrema, foi terrível, foi custosa, foi sofrível. E aí, como já lemos, o verso 34, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou, gritou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Ou algumas versões dizem: por que me desamparaste? Um grito de desamparo vindo de Jesus, e Jesus já havia sido desamparado pelo povo, pelos líderes, pelos ladrões, pelos seus discípulos, e agora estava sendo desamparado pelo seu próprio Pai. Sede, desamparo, agonia são símbolos do próprio inferno. Foi na cruz que Cristo desceu ao inferno. Foi na cruz que ele se fez pecado e maldição por nós. Foi na cruz que ele sorveu o cálice da ira de Deus contra o pecado. O que ele temeu no Getsêmani agora experimenta na cruz. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi muito sofrimento. E tudo isso diante de grande agonia, diante de um peso muito grande, que são os meus e os seus pecados. Versículo 35 e 36 ainda vão nos contar que houve um contexto de assimilação a respeito de Jesus, quando alguns dos que estavam presentes, eles observaram e disseram: ouçam, ele está chamando Elias.
a grande expectativa que os judeus ainda tinham da volta de Elias, que tinha sido arrebatado, levado aos céus. Lá no Antigo Testamento nós temos esse relato, quando ele estava caminhando junto com Eliseu, seu substituto. E aí um deles corre, embebeda uma esponja em vinagre, coloca na ponta de uma vara, e deu então para Jesus beber e disse, deixa-no, vejamos se Elias vem tirá-lo. Isso é também mais uma forma de zombar de Jesus. E então, no verso 37, Jesus, com alto brado, expirou. Um grito forte, um momento muito intenso. Mas nós temos que entender que estas 6 horas de crucificação foram para Jesus. Jesus foi crucificado na 3ª hora do dia, isto é, às 9 horas da manhã. E da hora 6ª à hora 9ª, ou seja, do meio-dia às 3 horas da tarde, houveram trevas sobre a terra, como nós já vimos. E nessas 6 horas que Jesus ficou na cruz, ele proferiu 7 palavras. E é interessante que 3 delas foram relacionadas às pessoas. Primeiro, uma palavra de perdão, quando ele diz, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 34, ele diz, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. A segunda palavra foi uma palavra de salvação, quando ele diz, em Lucas capítulo 23, verso 43, hoje estarás comigo no paraíso. Ele diz para um daqueles homens que estavam também crucificados ao lado dele. E nessas palavras relacionadas às pessoas, a terceira palavra foi uma palavra de afeição, quando ele diz, mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. É interessante que também Jesus traz uma palavra em relação a Deus, no verso 34, como nós já lemos, quando ele diz, meu Deus, por que me abandonaste ou me desamparaste? E 3 palavras que Jesus traz com relação a si mesmo. Uma palavra de agonia, João capítulo 19, verso 28, quando ele diz, tenho sede. E esse pedido é por uma motivação de agonia, não apenas por causa da evidência da sede. Uma palavra de vitória, João capítulo 19, verso 30, ele diz, está consumado. E uma terceira palavra no sentido de rendição, capítulo 23, versículo 46 de Lucas, ele diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Portanto, quando nós olhamos para o texto de Marcos, o versículo é muito simples quando ele diz, Jesus com alto brado expirou. Mas esta fala de Jesus, ela trouxe consigo a consumação, uma entrega. Não apenas um brado triste, mas um brado em alta voz, quando ele entrega o seu espírito. A morte de Cristo é o fato mais importante, é a esperança de todos os pecadores serem salvos. E isto acontece na cruz. O brado aqui, ele é também de triunfo. Quando ele dá este alto brado, ele está também triunfando. Este grande brado inclui o está consumado, inclui o Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, de modo que nós não devemos entender esse brado como um grito de desespero, mas uma voz de triunfo de quem estava consumando a obra da redenção ao custo da sua agonia. Jesus estava consumando sua obra, comprando-nos para Deus. Ele morre como um vencedor. Jesus ele não foi morto, mas ele voluntariamente deu a sua vida. João capítulo 10, verso 11 diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus faz justamente isso. Ele não morreu como um mártir, ele entregou-se como um sacrifício pelos pecados do seu povo. Qualquer pensamento de derrota, ele é abafado pela força surpreendente do grito de Jesus. Um grito com muito esforço, onde com a sua morte ele quebra o poder das trevas. E aí quando nós lemos o verso 38 que diz, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes de alto a baixo.
O véu rasgado significa a abolição e o término de toda a lei cerimonial judaica. Significa que o Santo dos Santos estava aberto para toda a humanidade por meio de Cristo, não apenas e unicamente para os judeus. O caminho para Deus foi aberto. O Santo dos Santos era um lugar dentro do santuário que só era permitido aos sacerdotes. Gentios não poderiam entrar nem mesmo no templo, e o véu sendo rasgado de alto a baixo, trouxe o sentido, o significado de que a partir desse momento, o caminho, o acesso até Deus era por meio de Jesus, não mais por causa da lei cerimonial judaica. Mas lembra, a lei nos mostra o que é pecado, nos faz entender, como nós devemos viver, mas não mais através de todos os rituais sagrados. Jesus abriu um novo e vivo caminho para Deus. Ele é o caminho, como diz João 14,6. Ele estava abolindo o antigo sistema de ritos e sacrifícios. As restrições étnicas do templo em Jerusalém acabaram. O seu sacrifício foi perfeito e de forma alguma pode ser repetido e não precisa ser repetido. A porta do céu está aberta a todos em Cristo. Judeus e gentios têm livre acesso até Deus. Que grande vitória, que grande alegria nós olharmos para tudo isso. O versículo 39 nos faz entender que houve ali um reconhecimento por parte de um centurião romano. Ele estava encarregado da centúria, que era uma corporação de 100 soldados que acompanharam Jesus até o Calvário, que conduziram Jesus até a morte. E este centurião, este líder, ao ouvir as palavras de Jesus, ele teve o seu coração tocado e reconheceu que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Verso 39 diz, quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse, realmente, este homem era o Filho de Deus. E ainda nos versos 40 e 41, nessa parte do texto, nós temos o testemunho das mulheres. E veja como é interessante que enquanto os discípulos de Jesus fugiram, com exceção de João, as mulheres estavam observando o drama do Calvário. Elas demonstraram mais coragem, mais compromisso que aqueles que prometeram ir com Jesus para a prisão e para a morte. Elas assistiram Jesus no seu ministério e acompanharam Jesus até a cruz. Elas observaram onde o corpo de Jesus foi sepultado e compraram aromas para embalsamar o seu corpo. Elas foram as primeiras a ver o Cristo ressuscitado e as primeiras a anunciar a sua ressurreição. E aqui nós temos que reconhecer o esforço dessas mulheres que temiam mais a Jesus do que os soldados, mais a Jesus do que os líderes religiosos. E a parte final do texto desse capítulo, verso 42 até o 47, diz assim: Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e colocou-o num sepulcro cavado na rocha, depois de rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Vejam como é interessante nós percebermos a coragem de um personagem que aparece na história aqui, José de Arimateia. Pela lei romana, os condenados à morte, eles perdiam o direito às suas propriedades e até mesmo o direito de serem enterrados. Os corpos dos acusados de traição ficavam apodrecendo na cruz. Nenhum parente ou discípulo veio reivindicar o corpo de Jesus. Mas um estranho aparece nessa história. José de Arimateia, ele era um ilustre membro do Sinédrio, um membro importante, como nós lemos. O tribunal que havia condenado Jesus à morte naquela madrugada de quinta-feira
aqueles 70 homens que faziam parte do Sinédrio, nem todos concordavam em fazer aquilo. E ele era um homem rico, mas ele principalmente esperava o reino de Deus. Ele sabia quem era Jesus, por isso ele vai corajosamente até Pilatos e pede o corpo de Jesus para sepultá-lo. Quando José de Arimateia pediu o corpo de Jesus, ele usou a palavra grega soma. Porém, quando Pilatos cedeu o corpo de Jesus, ele usou a palavra grega ptoma. E para você entender a diferença de palavras aqui, a primeira palavra, ela fala acerca da personalidade total. Fato que implica no cuidado, no amor de José de Arimateia por Jesus. Mas as palavras usadas por Pilatos dão ao corpo significado apenas de um cadáver, de uma carcaça. Essas diferentes palavras, elas representam diferentes atitudes dos homens acerca da vida e da morte. Depois de baixar o corpo da cruz, ele envolveu em um lençol e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha. Rolou uma pedra para a entrada do túmulo e ele não se intimidou em nenhum momento de ser vinculado a Jesus, um homem que havia sido sentenciado à morte. Ele teve coragem para se posicionar. Outros tinham honrado e confessado nosso Senhor quando eles o viram fazendo milagres. Mas José o honrou e confessou por ser seu discípulo, quando ele o viu frio, ensanguentado e morto. É interessante também observarmos na leitura desse texto a admiração de Pilatos nos versos 44 e 45. A morte de cruz era cruel e lenta. Muitos ficavam vários dias suspensos no madeiro, no suporte da cruz. Pilatos admirou-se de que Jesus em apenas 6 horas estivesse morto. E é também interessante nós observarmos a presença das mulheres no verso 47. Algumas mulheres não apenas subiram ao Gólgota, mas também desceram ao lugar do sepultamento de Jesus. Elas viram tudo. Elas testemunharam absolutamente todas as coisas nesse momento. Para a gente concluir, 2 coisas muito importantes. A primeira é que o pecado que habita em nós, ele é extremamente horrível e terrível. Nada revela tanto a gravidade do pecado quanto a cruz. Cristo morreu não porque Judas o traiu por dinheiro, ou porque os sacerdotes o entregaram por inveja, ou mesmo porque Pilatos o condenou por covardia. Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O amor de Deus é incompreensível. É o segundo destaque que eu quero dar na nossa conclusão. Deus poderia nos abandonar à nossa própria sorte, justamente porque o salário do pecado é a morte. Mas ele não poupou ao seu próprio Filho. Antes, por todos nós, ele o entregou. Vale a pena viver e dedicar as nossas vidas ao Senhor por meio de Cristo Jesus. Carregue essa certeza, porque o sacrifício de Cristo na cruz não foi em vão. Ele foi por mim e foi por você. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, obrigado pela Tua palavra que nos ensina, nos inspira, nos mostra como viver segundo a Sua soberana vontade. Obrigado porque Tua palavra nos mostra que a Sua vontade foi de entregar Jesus numa cruz, para sofrer tudo o que sofreu, para vencer a morte, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Pai querido, muito obrigado, porque é esse privilégio que vem do Senhor que nos traz a grande alegria de vivermos as nossas vidas, de olharmos para Jesus, de crescermos e amadurecermos na nossa fé e de olharmos para a cruz como um ponto de esperança para as nossas vidas. Por isso, muito obrigado pelo seu amor, derramado através do sacrifício de Cristo na cruz. E obrigado pela vida eterna que temos por meio de Jesus.
Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, sua família, e que Ele continue nos ensinando cada vez mais. Amém?